Como é que vocês estão? Dando sequência a nossos temas de estudos, um dos temas importantes que a gente precisa conversar é sobre o comércio exterior do Brasil. Então, quando a gente pensa, né, sobre a dinâmica societária brasileira, um dos processos, dos principais processos que ocorrem, que modificam, né, as condições objetivas da sociedade brasileira é exatamente o comércio, né? Uma vez que ele resulta de diversos fatores. Então, dos ciclos produtivos, dos preços, das taxas cambiais, da infraestrutura necessária para produzir e escoar esses itens que são produzidos aqui do Brasil e também para receber, né, os produtos que são comprados por nós, né, pelos estados, pelo governo federal, pelas empresas, enfim, todo esse ciclo que acomete o comércio, que resulta no comércio, né, exterior do Brasil. Então, eu trouxe aqui enfim, um dos conceitos possíveis, né? O comércio exterior é a atividade que atua em relações de compra e venda de produtos, de bens e de serviços. Então, o destaque aqui para esses três pontos, tá certo? Então, num mundo hoje cada vez mais digital, pensar em serviços digitais é uma realidade, né? Tanto que nós vamos poder prestar quanto aqueles que a gente contrata para que outros países, outras empresas em outras nacionalidades nos prestem. E esses produtos, esse comércio, né, de produtos, bens e serviços, esses contratos, que ocorram entre diferentes países. Então, são atividades de compra e venda, né, que, respectivamente, são chamadas de importação, quando a gente traz esses produtos, e de exportações, quando a gente exporta, né, quando a gente envia os produtos produzidos aqui no nosso território. Aqui só mesmo para a gente ter uma dimensão, né, uma foto do porto de Paranaguá, que fica localizado lá no estado do Paraná, e para a gente ter uma dimensão, enfim, do que é uma infraestrutura construída necessária para atender a esse processo do comércio. Então vejam, aqui é uma carreta, está trazendo, levando um container, aqui outro. Então imaginem a dimensão que é um navio cargueiro desse, né? E a dimensão de produtos que chegam e saem, né? Que são importados e são exportados. E esse daqui não figura, enfim, nas primeiras colocações aí dos portos do Brasil, né? A gente tem outros portos de destaque, né? Exemplo do Porto de Santos, do Porto do Rio de Janeiro, outros aqui no Nordeste, é exemplo do Porto de Itaqui, no Maranhão, né? Que exporta bastante grãos e principalmente mesmo minério de ferro, de alumínio produzido ali no Maranhão, no Pará. Enfim, né, a gente tem uma infraestrutura portuária, né, uma vez que é a que leva esse modelo, é a que leva o volume mais considerável de produtos, né, o grosso de produtos. A gente tem uma infraestrutura considerável estabelecida no nosso país. Aqui para a gente ter uma dimensão, né, a parte da proa, da polpa, enfim, na parte interna dá para levar grãos, dá para levar muito material. Aqui a foto de um homem, a gente consegue ter uma escala. E cada vez mais esses maquinários eles se modernizam, tornando esse processo mais eficiente. É importante destacar que até os anos 60 a gente tinha uma quantidade, uma variedade, melhor dizendo, de produtos que era mais limitada para a exportação. Então, sobremodo aí o café, a cana-de-açúcar, e ao longo do tempo isso foi se modificando. Então, passamos aí a exportar algodão, fumo, madeiras, carnes, minérios, né? A parte da mineração no Brasil cresceu bastante no século passado e isso se destaca. O comércio exterior é uma atividade econômica cada vez mais complexa e diversificada, e o Brasil passou também, né, considerando aí seu território, né, e as múltiplas características produtivas que a gente tem, né, a gente não tem um ciclo apenas de produção no nosso país, mas desde polpas de fruta, produtos químicos, armamentos, veículos, enfim. E aí a gente tem os navios que vão se modificando para
atender às realidades de transporte, né, como por exemplo de produtos químicos e por exemplo de polpa de frutas, né? O Brasil é um dos principais países produtores de frutas, de polpa de fruta, por exemplo, o suco de laranja do mundo. Aqui esse mapa apresenta um pouco da concentração de empresas e dos circuitos produtivos, então vejam que a gente tem uma concentração sobremodo no centro-sul do país, sudeste, sul, enfim, um pouco aqui no centro também, mas no nordeste a gente vai ter algum destaque na região do polo petroquímico de Salvador, a gente vai ter alguma concentração mais considerável na região metropolitana de Fortaleza, e nesse quadrilátero aqui, né, que tem se destacado bastante na última década, que engloba aí as capitais, né, de Recife, de João Pessoa e um pouco mais para dentro de Campina Grande e de Caruaru. Então esse quadrilátero aqui tem apresentado algum avanço de produção industrial e por isso eu trouxe aqui para a gente ter uma visualização. Aqui por setor, né, então dado aí do fim da última década, por setor, o Brasil chegou a ser o quarto país maior produtor de couros e produtos de calçados, o quinto em derivados de petróleo, o quinto de bebidas, alimentos também. Então, o Brasil se manifesta como um país que tem sim um parque industrial relevante, embora não seja, no que se refere à produção industrial, não está entre as primeiras colocações do mundo, né? A gente tem alguns setores de destaque, como vocês estão vendo aqui. E aí, quando eu falo em comércio exterior, né, necessariamente a gente precisa entender que o Brasil é signatário de um contrato, né, de um bloco econômico internacional, que é o Mercosul. Inicialmente, como a gente está vendo nesse mapa, foram 4 países fundadores: Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Posteriormente, esse bloco ele se expandiu, né? Teve aqui alguma dinâmica com países associados, países que foram integrados depois foram afastados, o exemplo da Venezuela, por situações políticas, mas destacar que esse modelo, né, de bloco econômico, essa formação de bloco econômico, ela se apresenta como um modelo que foi feito em outros países, por outros países, em outros blocos ao redor do mundo. Então, como por exemplo a União Europeia, NAFTA, né, lá na América do Norte. Então, cada bloco tem lá regras de participação. Então, alguns, a exemplo da União Europeia, como a gente já viu, né, em outras aulas, eles fizeram a integração, inclusive, de moeda, uma moeda única. Isso não chegou a acontecer aqui no Mercosul, né? A gente tem aqui cada país com a sua moeda e, por exemplo, essa adoção de uma moeda única facilita o comércio. É um dos fatores que facilitam o comércio entre esses países, uma vez que o preço, né, e a forma de troca, né, de valores vai se manifestar a partir da mesma base monetária. Mas no nosso caso, há uma integração muito maior no que se refere à circulação de pessoas. Então, por exemplo, entre os países integrantes do Mercosul, você não precisa tirar visto, né? Basta apresentar a identidade. Então, as pessoas podem circular livremente para estudar, para trabalhar, para abrir uma empresa. E aí, essas atividades do cotidiano é que tendem a ser mais padronizadas. Então, a tentativa, nesse caso aqui, entre esses países, é da busca por uma padronização, por exemplo, de leis trabalhistas, de condições de abertura de empresas, das condições da materialização, né, de integração, melhor dizendo, do reconhecimento de diplomas. Então, uma pessoa que estuda no Brasil pode atuar na Argentina, uma pessoa que estuda no Uruguai pode atuar no Brasil, né, que tem aí uma formação. Então, a busca que ocorre é nesse sentido, a busca contratada por esses países desde 91, nesse sentido. Eu vou encerrando por aqui. A gente se encontra, né, nesse período de pandemia sempre aí no WhatsApp, no e-mail, né, que está disponível. Um abraço a todos, se cuidem.